Salvador foste chamado de nome e origem do desbravador. Olá, meus queridos alunos, estamos aqui de volta com a aula do Professor Evandro, aqui no nosso canal, o canal do Professor Evandro, com novidades. Aqui é a nossa primeira videoaula sobre o concurso de Presidente Dutra. Você que está ligado no nosso canal, você que é inscrito no nosso canal e você que está vendo este vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, atenção concurseiros, galera aí do estado do Piauí, estado do Maranhão e cidades circunvizinhas à cidade de Presidente Dutra, não perca essa oportunidade. Então, o professor Evandro está aqui para lhe ajudar. Então, inscreva-se no canal do Professor Evandro, ative o sininho e não perca as videoaulas sobre o preparatório para o concurso de Presidente Dutra. Então, o concurso de Presidente Dutra teve alguns problemas, alguns contratempos, mas as inscrições foram reabertas. Acredito que as inscrições vão até o dia 10 de outubro, né? Reabriu e as inscrições continuam até o dia 10 de outubro. Você que ainda não fez sua inscrição, faça a sua inscrição. São mais de 400 vagas, 400 oportunidades de um emprego efetivo. E lá na nossa prova, a banca examinadora vai cobrar conhecimentos locais de Presidente Dutra. Então nós teremos essa videoaula sobre conhecimentos locais de Presidente Dutra e provavelmente teremos também videoaulas de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais vai ser direcionado para o concurso de Presidente Dutra, mas para outros concursos, para outras bancas examinadoras em todo o Brasil, ok? Então, fique ligado no canal do Professor Evandro, comente, compartilhe, tiver alguma dúvida deixe aí nos comentários e vamos aí ao que interessa, sem mais delonga. Vamos aí à nossa videoaula. Então, gente, aqui nós vamos ter algumas informações sobre a cidade de Presidente Dutra. Alguma dessas informações pode até parecer boba, pode aparecer aí sem muita importância, mas para você que não mora em Presidente Dutra ou não mora em uma cidade próxima a Presidente Dutra, você concurseiro, você vai perceber que essas informações elas não estão familiarizadas com o seu dia a dia. Então, para alguém que mora em Presidente Dutra, saber o nome do prefeito parece ser uma coisa simples, mas para você que está vindo de outra cidade para conseguir esta vaga de emprego, esta informação é muito importante. Então, essa primeira videoaula nós vamos dar aí para vocês, vamos repassar para vocês informações encontradas nos sites oficiais do Brasil e nos sites oficiais da própria Prefeitura de Presidente Dutra. Então, vamos aí ao que nos interessa. Então, a primeira informação que a gente destaca aqui é o gentílico de Presidente Dutra. Quem nasce em Presidente Dutra é presidutrense. Então não esqueça, se familiarize com isso, porque você vai morar em Presidente Dutra, você vai viver, você vai trabalhar em Presidente Dutra, então você tem que saber qual é o gentílico de Presidente Dutra, tá ok? Então, o gentílico de Presidente Dutra é presidutrense, tá? Então, nós estamos falando aqui do concurso de Presidente Dutra no Maranhão. Vamos aí a outra informação, o nome do prefeito de Presidente Dutra é Juran Carvalho de Souza, isso é o mínimo que você tem que saber. Mas você acredita que perguntas referente à Câmara de Vereadores, quem é o presidente da Câmara de Vereadores, nós já encontramos em algumas bancas examinadoras. Então você que é concurseiro, está ligado, quer conseguir sua vaga, é bom você também dar uma pesquisada, quem é o presidente da Câmara de Vereadores, quantos vereadores tem na Câmara, quantos são os vereadores aí da Câmara Municipal de Presidente Dutra, e isso também é importante. Então vamos aí às outras informações sobre Presidente Dutra. Agora passamos para a população de Presidente Dutra. Então a população estimada para o ano de 2018, o ano que estamos, o ano do concurso, é de 47.567 pessoas. Lembrando que esta é uma população estimada. Esse dado estimativo é um dado que você vai encontrar também lá no site do IBGE. No censo de 2010 foi feita a contagem das pessoas de Presidente Dutra e o que se encontrou foi um número de 44.731 pessoas. Esse aqui é dado oficial do IBGE. Então, calculando aí
número da população dividido pela área do município, encontramos a densidade demográfica, e a densidade demográfica é de 57,97 pessoas habitantes por quilômetros quadrados. Ok? Então todas as informações que a gente passar para você, você tem que imaginar essas informações em uma possível questão, para você não errar. Então todas as vezes que você estiver lendo, que você estiver analisando esse vídeo, é bom que você tente entender, tente pensar como é que a banca examinadora vai cobrar essa questão no seu concurso. Ok? Então ele pode colocar enunciados, é correto sobre a população de Presidente Dutra, e colocar esses dados. Daí a importância de você se familiarizar com esses dados. Dados relativos ao gentílico, dados relativos ao poder administrativo de Presidente Dutra e, claro, dados relativos à população de Presidente Dutra. Então, sem mais delongas, vamos a mais informação. Aqui nós temos o mapa do Maranhão, né? Então dê uma olhada, aqui é o mapa do Maranhão, e esse pontinho vermelho representa aqui a cidade de Presidente Dutra. Por que essa informação é importante? Por que essa informação geográfica é importante? Porque nós encontramos em algumas bancas examinadoras que pergunta dentro do mapa onde fica a cidade tal, o município tal. Então ele pode perguntar lá no enunciado da questão, em relação ao mapa do Maranhão, qual letra representa a cidade de Presidente Dutra? E aí ele bota aqui uma letra A, aqui mais aqui ele coloca uma letra B, aqui ele coloca uma letra C, aqui coloca a letra D e aqui coloca a letra E. E aí você olha para o mapa, sabe mais ou menos onde fica Presidente Dutra, e aí você marca aqui essa alternativa correta e não perde a questão. Então, só para vocês entendendo como é que as bancas examinadoras elaboram aí suas questões. E claro, o importantíssimo você pegar provas anteriores da banca examinadora que vai fazer o concurso da cidade ou o concurso do órgão que você vai fazer o seu concurso. No nosso caso aqui nós estamos falando de Presidente Dutra, então você deve ficar atento como é que a banca examinadora de Presidente Dutra, do concurso de Presidente Dutra, vai cobrar as questões. E aí você já sai à frente do seu concorrente, ok? Então vamos aí continuando a nossa videoaula sobre Presidente Dutra, continuando a discussão sobre população. Aqui nós temos uma pirâmide etária. Essa pirâmide etária você encontra facilmente lá no site do IBGE. Então você olhando para essa pirâmide etária, você consegue tirar algumas informações. A primeira informação que você consegue tirar é que a base da pirâmide ela é um pouco mais rechonchuda, é um pouco mais gordinha, e ao topo da pirâmide ele vai se afinando, vai ficando mais magro. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a grande maioria da população de Presidente Dutra é composta de jovens até os 50 anos, ok? Então, na medida em que os anos vão passando, as pessoas vão morrendo, infelizmente, e aí a população de Presidente Dutra vai diminuindo. A expectativa de vida de Presidente Dutra chega aqui a 80, 85 anos, tá? Acredito que a média deve ser na faixa de 60 a 70 anos, ok? Então você vai percebendo aqui, apenas olhando para a pirâmide etária, você consegue entender essas informações. Temos outras informações sobre a quantidade de homens e a quantidade de mulher. Dá para perceber que o número de mulheres é bem maior, ou melhor, relativamente maior, né? Não é tão maior do que a população masculina. E estas informações, assim como o conselho que a gente deu para as informações anteriores, ela sempre tem que ser analisada a partir da possibilidade disso ser cobrado numa questão. Então ele pode perguntar, analisando a pirâmide etária de Presidente Dutra, é correto afirmar. A maioria das questões sobre pirâmide etária, o organizador da questão, o elaborador da questão, coloca a pirâmide etária, lá o desenho da pirâmide etária para você analisar. E aí ele bota lá, analise e marque a alternativa correta. E aí tem a letra A. A letra A diz, a população de idosos de Presidente Dutra é maior do que a população de jovem. Aí você vai lá, olha para a pirâmide, onde é que estão os idosos aqui estão na parte de cima.
Então você percebe que a parte de cima é muito mais fina e que a parte de baixo, que representa os jovens, é bastante grossa, é bastante mais espessa. E aí você vai dizer, a letra A está errada. E ele está pedindo para você marcar a correta, então você não marca, tá certo? Então, mais importante do que reter as informações é saber como elas serão utilizadas pela banca examinadora. E aí você poderia falar de várias informações sobre esta pirâmide etária. A população jovem é maior, a população de idosos vai diminuindo a partir do passar do tempo, quanto mais velho, menor o número de pessoas em Presidente Dutra. Você percebe que as mulheres vivem mais do que os homens, né? O número de idosas mulheres é muito maior do que o número de idosos. Então você vai percebendo essas informações. Então fica ligado, assiste o vídeo, assiste uma vez, assiste duas vezes, né? Eu sei que talvez a voz não seja tão atraente, não seja tão confortável para você, mas você tem que pensar no seu objetivo. E seu objetivo é passar no concurso, é conseguir o seu lugar ao sol, a sua vaga de emprego, ok? Então, continuando as nossas análises de população, vamos aí para a população em relação à escolha religiosa. População residente em Presidente Dutra em relação à divisão religiosa. Então, a grande maioria da população de Presidente Dutra é composta de católicos apostólicos romanos. Olha aqui o quanto gráfico aqui, né? Então, ao mais topo aqui, acima de 30 mil pessoas de Presidente Dutra é católica. Essa realidade ela vai acontecer em vários estados do Nordeste e a gente pode pegar até na realidade do Brasil. A maioria da população brasileira é católica ou se declarou no último censo, no caso aqui esse é um dado de 2010, como sendo católica. E aí seguido de evangélicos, né? Aqui nós temos uma grande quantidade de evangélicos, e a espírita praticamente ou não aparece aqui no gráfico de Presidente Dutra. Isso não quer dizer que lá não tenha um espírita. Você talvez more em Presidente Dutra e seja espírita, vai dizer assim, mas por que eu não apareci? Você provavelmente não apareceu porque como o gráfico aqui é um gráfico numérico, pode ser que o número de espíritas seja tão irrisório, ou pode ser que realmente não exista espíritas na cidade de Presidente Dutra, tá certo? Então essas informações, reforçando, elas devem ser analisadas na medida em que elas podem ou não cair lá na sua prova de concurso. Fique ligado, analise. Lembre, ele pode fazer várias perguntas nessa informação. Ele pode perguntar sobre a escolha religiosa dos habitantes de Presidente Dutra, marque a alternativa correta. Ou então ele pode perguntar simplesmente, a maioria da população de Presidente Dutra é de qual religião? E aí você vai marcar a alternativa correta, porque você está ligado no nosso canal, porque você está aprendendo e vai com certeza acertar a questão do seu concurso de Presidente Dutra. Vamos lá para a próxima informação. A próxima informação é sobre o trabalho e você está fazendo o concurso porque você quer conseguir uma vaga de trabalho. Você que mora em Presidente Dutra, você que mora na cidade vizinha ou você que é de uma região mais distante e está atrás aí da sua vaga de emprego. Então o salário médio mensal dos trabalhadores formais de Presidente Dutra, esse é um dado de 2016, é de 1,9 salários mínimos. Isso quer dizer que as pessoas que estão trabalhando com carteira assinada, que tem registro, né, ou estatutário ou seletista, pegou-se o salário de todos eles, dividiu numericamente, fizemos aí uma média, e aí nessa média deu equivalente aqui a mais ou menos 2 salários mínimos por pessoa que está trabalhando formalmente, ou seletista ou estatutário, mas que tem ali um vínculo legal de emprego. Professor, isso quer dizer que todo mundo em Presidente Dutra ganha 2 salários mínimos? Não, infelizmente não. Grande maioria vai receber bem menos do que isso. A grande maioria vai receber um salário mínimo, um salário e pouco, tá certo? E aí vai ter alguns, um número bem menor, que vai receber uns salários acima de 3, 4, 5, até 5 salários mínimos. Você que está aí fazendo o concurso deve ter percebido que algum dos cargos que você vai concorrer, o salário é um pouquinho melhor, um pouquinho maior do que 2 salários mínimos, ok? Então,
a média das pessoas formais, mais ou menos 2 salários mínimos. Isso aqui é importante você também memorizar e se familiarizar. O número de pessoas ocupadas em Presidente Dutra, dados de 2016, né, esses dados provavelmente são tirados do CAGED, né, que é um registro de pessoas, de empregos do Ministério do Trabalho, mas não vamos entrar nesse detalhe porque não é tema da nossa aula. Então vamos lá aí, tem 4.581 pessoas trabalhando, isso dado de 2016. Isso representa quanto? Representa menos de 10% da população de Presidente Dutra. Então o emprego formal, né, o acesso ao emprego formal em Presidente Dutra ainda está bastante aquém do desejado, já que apenas 10% da população economicamente ativa, ou um pouquinho menos de 10% da população econômica ativa está no mercado de trabalho. Então esse também é um dado bastante importante para você que vai fazer essa prova de concurso. Aqui nós temos também um percentual das pessoas que estão na linha da pobreza. Infelizmente existe isso em vários municípios, e em Presidente Dutra também tem. Então as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ou que ganham aí equivalente até meio salário mínimo, é quase 50% da população de Presidente Dutra. Então esse dado é um levantamento de uma economia formal. Aqui, essa renda é uma renda per capita, tá certo? Então, se lá na sua família tem 3 pessoas e só uma ganha um salário mínimo, então você pega esse salário mínimo dividido por 3, vai dar muito menos do que um salário mínimo. Vai dar muito menos do que meio salário mínimo, né? Que é o dado aqui. Então essa renda é a renda per capita, é um dado de 2010, do censo de 2010. Isso quer dizer, quando se pega o salário das pessoas que moram em Presidente Dutra, divide ele pelo número de pessoas que vivem lá, vai dar menos de meio salário mínimo. Então é uma renda baixa, mas não é tão agravante quanto se imagina. Então a gente tem que fazer uma análise real dos dados que estão aqui. Tá certo? Eu sei que essa videoaula pode parecer até uma videoaula um pouco chata, porque a gente está falando de números, está falando de dados, está falando de informações técnicas. E às vezes fica assim, realmente muito cansativo. Mas você tem que se familiarizar com isso, e aí você vai tornando isso aqui de uma forma a entender melhor. O objetivo da videoaula do professor Evandro é pegar os dados, como a gente está pegando, os dados frios, secos lá do IBGE, e repassar para você de forma mais didática, de forma mais compreensiva, para que você entenda lá na sua questão, para que você não erre lá a sua questão e consiga ficar à frente dos seus concorrentes, ok? Então vamos aí para as novas informações. Aqui nós temos informações sobre a escolarização de Presidente Dutra. Aqui nós temos a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, né? E lembrando, informando os dados, aqui nós temos essa taxa sendo de 96,4%. É uma taxa, por mais que pareça numericamente muito alta, mas está muito aquém da maioria ou de grande parte dos municípios do Brasil. Então, Presidente Dutra, digamos aí, numa classificação de escolarização de 6 a 14 anos, em relação ao Brasil, o Presidente Dutra está na posição 4.281 e em relação ao Estado está na posição 128, né? E aí, sabendo que o número de estados aí do Maranhão de municípios é muito numerosa, você vai percebendo que o dado aí não é tão bom, a informação não é tão boa, ok? Então, assim, mais uma vez, relembrando que é importante você se familiarizar com esses dados e tentar imaginar como é que essas questões, como é que esses dados podem aparecer numa questão. Tá? Então, ele pode pedir a classificação do Brasil, acho muito difícil, mas pode pedir a classificação do índice de escolarização de Presidente Dutra a nível estadual e também pode pedir esse dado aqui, né, se Presidente Dutra atingiu a escolaridade de 6 a 14 anos, de 30%, 40%, 90%, 96%, 100%, e aí você vai ter que se familiarizar com esse dado aqui. Lembrando que esses são dados do último IBGE, do último censo realizado no Brasil e realizado em Presidente Dutra, no Maranhão. Aqui nós temos um dado que você pode até atualizá-lo. Esse dado é do último IDEB, né, a nota do IDEB dos anos iniciais, do fundamental, 3,9, e o IDEB dos anos finais, que é 3,2. Anos iniciais,
3,9, anos finais 3,2. Esse dado é importante como dado comparativo. Você pode, eu acho que é interessante você pegar o IBGE dos anos anteriores de Presidente Dutra e pegar o IDEB dos anos anteriores, o IDEB deste ano e o IDEB do último ano que aconteceu. O IDEB, eu acho que foi publicado agora já na segunda metade do ano de 2018, que é o IDEB de 2017. Então dê uma olhada, dê uma analisada, aí você vai perceber. Porque essa informação é interessante, porque ela é cobrada normalmente nas bancas de concurso, perguntando o seguinte: em relação ao índice de desenvolvimento da educação básica, é isso que significa IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Presidente Dutra avançou ou não avançou? Né? E aí, ou então sobre o índice de desenvolvimento da educação básica de Presidente Dutra, é correto afirmar. Então, dificilmente ele vai lhe cobrar um número seco. Então ele vai pedir se avançou ou não, e aí eu acho que é importante para isso você fazer uma comparação com os anos anteriores, ok? Então dá uma olhada, vai lá atrás, pesquisa, compara, e eu acho que você vai com certeza se dar bem na sua prova de concurso, na sua disputa aí, né, na sua corrida para conquistar uma vaga no concurso de Presidente Dutra. Vamos aí à última informação que a gente achou necessário passar para vocês em relação ao concurso de Presidente Dutra. Aqui nós temos uns dados limpos, secos, sobre as matrículas, né? Você vai percebendo aqui, você percebe que na pré-escola você tem uma quantidade abaixo de 2.000 crianças, no ensino fundamental, que é a obrigação do município, aí acima de 6.000 crianças, provavelmente acima de 7.000 crianças, e no ensino médio, né, e eu estou fazendo primeira análise do último dado, né, do último levantamento, que é de 2017, e aí do ensino médio por volta de 2.000 jovens, tá certo? Então, olhando para esse gráfico, e aí quando se cobra informações de dados, de gráficos nos concursos, eles costumam colocar também o gráfico lá. Olhando para o gráfico, você percebe que nem todo mundo, né, que sai do ensino fundamental em Presidente Dutra, estuda lá em Presidente Dutra, tá? Tanto é que você vê aqui, ó, o número de alunos que se matriculam no ensino fundamental é bastante elevado, e o número que se matricula no ensino médio é bastante baixo. Mas a gente vai entender o seguinte: essas matrículas aqui é dos 9 anos do ensino fundamental. E em relação ao ensino médio, é só 3 anos. Então é para ter realmente essa diferença. Porque seria uma defasagem se a gente calculasse aqui quem saía lá no 9º ano, para a gente ver as matrículas aqui. Então essa diferença do gráfico também é esperada, tá certo? Então aqui nós temos uma evolução, né? Nós vamos aqui de 2005 a 2017, e aí nós percebemos que o número de matrículas ele vai caindo até 2016. 2016 parece que fica mais constante. Isso pode se representar várias coisas, né? Então isso pode representar porque as pessoas estão indo se matricular nas cidades mais próximas, tá certo? Então não necessariamente é uma informação que reflete a falta de escolarização do município. É apenas um dado em relação às matrículas, ok? Então, gente, por hoje é só. Nós teremos, além dessa videoaula de dados do IBGE, nós teremos mais uma videoaula sobre o concurso de Presidente Dutra, que vai tratar dos aspectos históricos de Presidente Dutra. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para não perder a próxima videoaula. Nós teremos também videoaulas comentando questões para o concurso de Presidente Dutra. Então você fica ligado no nosso canal. Fica aí, se inscreva no canal, comente, tire suas dúvidas, compartilhe, divulgue aí, e aí você vai, com certeza vai acertar as questões do concurso, perfeito? Então, conselho universal: estude, porque quem estuda, Deus ajuda. Curador foste chamado.